Comentando sobre o exercício 1 da lista de exame, né? Então nós temos esse código aqui, né? Onde, se possível, a gente vai também fazer a parte do teste de mesa para vocês entenderem um pouco. Eu, obviamente, vou utilizar o Excel porque fica mais fácil para estar fazendo, mas no papel daria a mesma coisa aí para fazer os testes, né? Então, uma das coisas é fazer o quê? Interpretar o código aqui, né, o algoritmo, e ele já está, na verdade, em linguagem C, então a gente vai fazer esse entendimento aqui primeiro. Bom, a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? Né? Ele está definindo algumas variáveis, né? Então na linguagem C a gente já inicia fazendo a definição. Tamanho é uma variável do tipo int, ele já está sendo atribuído o valor 20. Né? Temos as nossas variáveis aqui e números de tamanho. O que é esse números de tamanho aqui entre colchetes? Né? O tamanho é o que? É o valor 20. Então seria a mesma coisa que eu tivesse o valor 20 aqui. Ó, né? Seria a mesma coisa que isso daqui. Número de 20. Dessa forma aqui. Então a gente já sabe quando tem esse tipo de dado declarado, né? Ele é um tipo vetor, correto? Então o tamanho aqui está sendo substituído pelo tamanho 20, então vai ser mais ou menos isso daqui que a gente poderia estar interpretando quando a gente está fazendo esse tipo de declaração. Nós sabemos que o for ele é um comando de loop, né? Então ele vai ficar fazendo isso daqui até quando? Até essa condição aqui, ó, i menor que tamanho, i menor que tamanho. Qual é o tamanho de tamanho? 20. Né? Então, tamanho vale 20, então i menor que 20, i mais mais. O i mais mais é a mesma coisa que se a gente fizesse i recebe i mais 1, tá? Então é a mesma função aí, só que na linguagem C a gente tem uma simplificação, né? É mais fácil, obviamente, a gente digitar i++, correto? Depois, dentro do meu for, que é o meu comando de laço, que ele vai fazer de i igual a 0 até menor que 20, o que a gente tem aqui? Ó, um if. If i% igual a 0. O que quer dizer essa expressão aqui? O i% quer dizer que ele vai fazer o quê? Pegar o resto da divisão. Então, a primeira vez, o i vai valer 0, né? Ó, 0 dividido por 2. O resto é igual a 0. A segunda vez, o i vai valer 1. 1 dividido por 2. O resto é igual a 0 e assim por diante. Correto? Vai chegar uma hora que o i, por exemplo, vai valer 10, né? Porque o tamanho é menor que 20, ele vai fazer 20 vezes. Então, seria mais ou menos isso quando ele chegar a 10, né? Dividido por 2 igual a quanto? O inteiro é 5 e o resto é 0, correto? Então, é isso daqui que na verdade está interessando para a gente, ó, o resto. E ele vai comparar 0 é igual a 0? Verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai pegar e fazer o quê? Número de i recebe 2. Número de i, o que é? O número é o meu vetor que a gente acabou de declarar, não é? E o i? O i é a posição do vetor, aonde ele vai ser guardado. Lembram-se de que um vetor ele possui várias o quê? Posições. E para a gente definir qual é a posição do vetor que vai ser alocado uma variável, né? Nesse caso recebido, a gente tem o que? A gente tem que declarar qual é a posição aqui. Ó, e quem está controlando é justamente a variável i. Isso daqui vai acontecer se o i, na verdade, o resto, né, na verdade, aqui vai ser igual a 0. Se não for, então vai ser diferente, vai ser qualquer valor de resto. Aí ele vai pegar o que? Vai alocar o valor 1, correto? No meu vetor aqui, ó. Tá? E depois simplesmente que eu já tenho preenchido o meu vetor com alguns valores, vai ser nesse caso aqui ou 2 ou 1, né? Eu vou ter o que? I igual a 0, i menor que tamanho e mais. Printf %d. Por que %d?
porque o meu vetor de números aqui foi declarado como inteiro. Então tem que ser %d, o tipo de dado que vai ser impresso, correto? Bom, vamos fazer a visualização disso daqui e a gente vai depois entender o porquê do teste de mesa, né? Então, vamos lá. Na parte aqui eu vou salvar. A gente pode vir aqui em Build and Run. Ó, o resultado aqui, ó, que está sendo apresentado, né? No meu vetor, né, de números de 20 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que vai de 0 a 19, ó, e menor do que tamanho, então ele não é igual. De 0 a 19 são 20 posições. Ele está guardando 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? Resumindo, na posição 0 do vetor, como é uma posição par, está guardando um número par. Na posição 1 do vetor, como é um número ímpar, está guardando um número ímpar, ó, e assim sucessivamente. Ok? Bom, um vetor, na verdade, ele é uma variável que tem várias posições, correto? Vou abrir o Excel aqui, ó, para vocês terem mais ou menos essa noção. Bom, vou abrir aqui. Vamos desenhar, na verdade, esse vetor aqui de 20 posições. Então, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, e aí vamos tentar arrastar aqui para ficar mais fácil. Isso daqui é a posição, né? 15, 19, 20. Beleza. Então, eu vou pegar isso daqui, vou tentar trazer mais para cá, e isso daqui é o valor. Então, o meu vetor é representado por essa forma aqui, ó. Correto? Beleza. Isso daqui é o que a gente chama de posição ou índice do vetor, tá? E isso daqui é o que? Qual é o valor que vai ser guardado. Aqui, como o meu vetor é um vetor de inteiro, o meu vetor nesse caso aqui chama o quê? Chama-se números. Então, ó, o nome do vetor é números. E ele tem de 0 a 19 posições, desculpa. Então aqui não são 20. Correto? De 0 a 19 posições, o tamanho dele no total é de 20. Aqui eu poderia guardar qualquer número. Poderia guardar, se é um vetor de inteiros, 5, menos 1, 77, menos 99, 44, qualquer valor. Poderia ser qualquer valor aqui, ó. Tá? Mas o que está acontecendo? O meu programa já está fazendo o quê? Um preenchimento desse cara aqui, ó. E é isso depois que ele vai fazer o quê? A impressão. Bom, sempre a minha posição, como ela é, vamos dizer assim, sequencial, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 19, é mais fácil controlar por quem? Por um índice I, nesse caso aqui. Correto? Então é muito mais fácil a gente controlar, manipular, na verdade, vetores por índices, né? Então é por isso que a gente vai lá e faz a declaração do que? De um for, para justamente a gente começar o que? A ficar passando posição a posição do vetor. Correto? Então é por isso que muitas vezes, quando a gente vê vetor declarado, provavelmente a manipulação vai ser por um for. Poderia ser com while também, não teria problema nenhum. Mas o for, como ele é o mais rápido, né? Como ele é o mais prático, então daria essa parte aí melhor para a gente tratar. Legal. Bom, o que a gente tem que entender aqui, ó? Primeira vez, a minha variável i vale 0, não é isso? Então, se a gente for fazer o teste de mesa, tá? Eu coloco os valores das minhas variáveis. I, certo? O tamanho é uma delas. Tamanho. Depois eu tenho a minha variável i. E depois eu tenho a variável números do meu tamanho de i. Na verdade é um tamanho de 20, né? Ó, que ele vai ser ali.
que a gente vai deixar como tamanho mesmo, por enquanto. Isso daqui são as minhas variáveis, não são? Legal. Tamanho, recebe 20, a primeira vez aqui, ó. Quando eu tenho tamanho recebendo 20, eu tenho a declaração do que? De números recebe o que? Número de tamanhos no vetor. Então, números vai receber um tamanho de 20. Isso daqui é um vetor, não é? Ó? É um vetor. Beleza. Agora vamos começar aqui, ó, no for. Certo? O for, i recebe 0. Qual a minha variável aqui? Ó, variável i. Primeira vez recebeu 0. I é menor do que tamanho? Tamanho vale quanto? 20. 0 é menor do que tamanho? Sim. I mais mais. I mais mais, ele vai fazer o incremento, certo? Da primeira das demais vezes. É a quantidade de vezes, é o incremento, né, que o i vai receber toda vez que passar pelo laço. Legal. Então a primeira vez aqui ele vai ficar com 0 mesmo. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui? If i %2 igual a 0, o %2 igual a 0. O i vale quanto? 0. Dividido por 0, dividido por 2, né, ó, 0. Vamos colocar aqui o dividido por 2. 0 dividido por 2 vai ser 0. Qual que é o resto da divisão? Esse cara aqui pega o resto e não o inteiro. A gente tem que tomar cuidado por causa disso. 0, né? Então, aqui, i dividido por 2 é igual a 0? Verdadeiro. Número de i. Quem é número de i? Número da posição 0. Número da posição 0. Recebe o quê? Recebe 2. Então, esse número da posição de 0 recebe 2. Beleza? Se ele vem para o if, ele não vem para o else. Ou é um ou é outro. O meu for vai rodar de novo. O meu i foi incrementado 1. Quanto o meu i vale? I vale 1 agora. Tá? If i %2 igual a 0. Bom, mais uma vez é conta. Quanto vale meu i? 1. Dividido por 2. Aqui no Excel, ele vai dar o quê? Ele vai tentar quebrar, mas na linguagem C, o que vai acontecer? Ele não vai fazer isso. Então aqui eu vou colocar só para vocês notarem. 1 dividido por 2, na verdade, ele não consegue fazer essa divisão. Correto? O inteiro dele não consegue. O inteiro da divisão é 0. Mas o resto, ele é 1. Correto? Então é essa parte aqui, ó, que a gente tem que fazer o quê? Tomar esse cuidado. Tá? Então, beleza. 1 dividido por 2, o inteiro é 0, o resto é 1. Correto? Então ele não cai nessa parte aqui, ó. O resto da divisão é igual a 0? Não, o resto da divisão é igual a 1. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui para o else. Tá? Vindo para o else, o que acontece então? Número de i recebe 1. Quem que é número de i agora? Número de i é o meu 1, não é? Ó. Recebe 1. Então, dessa forma aqui, ele vai fazendo o quê? O preenchimento de todo o meu vetor. Vocês repararam que aqui, ó, ele vai fazer 20 vezes, né? E dessa forma, a posição que for, entre aspas, né, terminados com valores pares, ele vai receber o número 2 e valores terminados com valores ímpares, né, a posição ímpar, ele vai receber 1. Ele vai fazer esse preenchimento total para o vetor. Por isso que, na hora de a gente pegar e fazer realmente a execução, ele vai começar com o quê? Ele vai começar com o valor 0, né? E depois 2, que é o valor par, e depois 1, ó, até o final. Correto? Então, isso daí seria o nosso teste de mesa, né, para comprovar o que ele está fazendo aí. Ok?